Saudações a todos, estamos aqui no terceiro Papo de Regulador e hoje, ao meu lado aqui temos o nosso diretor Wagner Dias e hoje temos aqui um ilustre convidado que nos honra muito com sua presença, o Alex Naldo Gandhi Queiroz, que baiano, ex-presidente de Sinagências, um guerreiro, colega aí de lutas e fez a história desse sindicato. Sempre digo que tem que ter uma estátua do Alex Naldo na porta e ele brinca comigo que a segunda casa será maior que a primeira. Então, Wagner Dias, faça a sua apresentação aí do nosso colega aí. Eu tenho uma história muito engraçada com o Alex Naldo, porque a gente não se conhecia, né? Eu, ele, até Cláudio Xavier, e fomos apresentados, né, pelo o antigo presidente dos Sinagências, né, que hoje não faz mais parte dos nossos quadros. É verdade. E a partir dali, por incrível que pareça, aquela apresentação nasceu três grandes amigos, né? E a gente pôde trabalhar muito e realizar muito pela categoria, né? Assim, é muito gratificante tê-lo aqui presente, Alex Naldo. Seja bem-vindo. Certo? Pô, Alex Naldo, e aí, me conte, depois da regulação, como está a sua vida? Bem, primeiramente, né, eu quero agradecer, né, a todos vocês, em especial o Kleber, presidente do Sinagência, que é meu amigo, né, de muito tempo, até antes de você, Wagner e Cláudio. Né, eu conheci ele já na greve, né, então a gente tem uma parceria de muito tempo. Já brigamos, já nos perdoamos e tal, né? Fomos imaturos em alguns momentos, sim, mas somos amigos, assim, irmão. Mas isso é coisa de irmão, né? Irmão tem essa, sim, coisa, né? E assim, então o Kleber, eu tenho um carinho muito grande de estar aqui nessa casa, né? E vendo o Kleber como presidente, assim, é um orgulho de ter feito parte disso, né? De ter ajudado ele a ser presidente. E agora eu tô vendo ele seguindo aí os passos dele de forma muito bem. Quero agradecer isso aí. Quero agradecer também a você, Wagner, que é uma figura ímpar, né, também na minha história, né, que depois daí mesmo, como você colocou bem, foi o João Maria que nos apresentou, veja só, né? Foi. Né, nem tudo que o João Maria fez aqui no sindicato foi ruim. Tem coisas boas, né? Como nos apresentar. E ele só não sabia que esses três praticamente seriam as figuras que iriam, obviamente, né, desvendar os problemas do sindicato, né? Então, assim, agradeço muito a você, agradeço também a outros colegas também, já quero agradecer também a categoria como um toda, né? Os servidores da regulação, né? Que me deram esse privilégio de ser diretor do sindicato, de ser presidente do sindicato. Então, assim, eu agradeço muito, né? A Anvisa, a ANAC, a Anatel, a ANEEL, a ANM, a Ancine, que foi a minha agência, a ANP e a ANTAC. Eu quero lembrar de todas elas, né? Sim, são 11, né? São 11 agências, né? Se eu esqueci de alguma, né? A ANS do Kleber, a NTT sua. Então, assim, fui muito bem recebido no Brasil inteiro, né, por essas agências, por servidores, né. Aprendi muito no Sinagência. Eu sempre falo, né, que o Sinagência foi uma grande escola para mim, né. Tudo foi uma grande escola para mim, né. Eu que, antes de entrar no Sinagência, só era um servidor da Ancine, né, e como servidor da Ancine, eu tinha participado de algumas questões internas, né, atividades regulatórias, né, como qualquer outra. Fiz parte de uma súmula que tem lá, até hoje, a súmula número 4, né, que a gente resolveu o problema de não incidência de um tributo que tem na Ancine, a Condecine, né, como sou advogado de formação, né, há 20 anos, né? Minha mãe sempre lembra disso, né? Eu estou me formei há 20 anos atrás, ela me mandou essa mensagem recentemente, nem eu me lembrava, mas e um beijo aí para minha mãe, né? Porque ela lembrou isso, são 20 anos, né, minha mãe, de formatura, né? E, então, 20 anos como advogado, fui advogado da Petrobras, né, antes de também ser da Ancine, então passei em primeiro lugar no concurso, maior nota nacional, que isso também é uma característica nossa, dos nordestinos, né, que as pessoas não sabem, né, a gente sempre hegemoniza os concursos, né, em primeiros lugares, né, se você quer entrar no ITA, por exemplo, você quer que seu filho entre no ITA, tem que ser cearense, viu, porque os primeiros colocados são todos cearenses e lá só entra cearense praticamente lá. Então sair de São Paulo e fazer cursinho em Fortaleza. E que é uma coisa que, antes de eu entrar nisso, é uma coisa interessante, porque assim, foi no Sinagência que eu também comecei a ver um outro tipo de Brasil. O Nordeste eu já conhecia bastante, né, e principalmente o Sudeste. Mas no Sinagência eu conheci um pouco mais o Norte, eu conheci um pouco mais o Centro-Oeste, eu conheci mais o Sul do país, né, que eu só ia ao Sul, no máximo a passeio, e eu comecei a conhecer a realidade disso aqui.
E pós, né, como você me fez a primeira pergunta, e pós agências, estou na advocacia, estou advogando muito para os servidores das agências, advogando muito para os servidores de forma geral. Eu me especializei na minha advocacia no serviço público, né? Sim. Já tive algumas vitórias aí, já comentei com vocês a vitória, principalmente do adicional noturno para os servidores que ganham subsídio, porque tanto os adicionais, tanto salubridade e noturno, foram praticamente extintos, né, dos servidores que ganham subsídio com aquele acordo que a gente fez lá atrás, né, em 2015. Né, que é por causa do subsídio, se entendia que o servidor não poderia ganhar nenhuma outra rubrica. Né? E eu venho estudando isso há muito tempo, até quando eu era presidente do sindicato, eu sempre vinha brigando com o jurídico sobre isso, brigando no bom sentido, né? Aquela briga que nós baianos, assim, é uma coisa também que tem que colocar. Nós baianos usamos muitas palavras fortes às vezes e as pessoas acham que, né, que é real. A briga não é briga, né? Na verdade é um conflito, né, do ponto de vista técnico sadio, né? Busca uma resposta para isso. E a gente não encontrava essas respostas. E aí, quando saí daqui, eu fui estudar, me debruçar, e aí achei, né, na jurisprudência do Supremo a possibilidade disso. E já consegui, numa ação, uma decisão favorável sobre isso, de uma servidora lá da Anvisa do Rio de Janeiro, que é especialista em regulação, né, lá da PAF, do Rio, do aeroporto. E nós estamos aí batalhando, claro, divergindo da AGU, né? A AGU está recorrendo, nós já estamos vendo se o recurso da AGU vai subir ou não aqui para Brasília, mas eu acredito que não vai nem subir o recurso da AGU. Né? Porque nós fizemos muito bem. E desculpa, Alexandre, mas a Anvisa, inclusive, sabe que as PAFs, né, Portos, Aeroportos e Fronteiras, eles têm um déficit de pessoal, né? E a própria Anvisa está interessada e está acompanhando esse processo, né, de como você viabilizar, né, principalmente a presença do fiscal, do servidor, 24 horas nessas unidades, e há uma vontade, um desejo da Anvisa de que o Sinagências seja proativo nisso. Então, a gente está acompanhando bem esse processo aí e, claro, tem que esgotar as instâncias, né? Mas aí se cria uma jurisprudência, né, na verdade. Então, parabéns aí pelo... Obrigado, Kleber. Eu tenho certeza que sim, que vocês também vão conseguir isso, e porque assim, é o justo, né? É o justo, servidores, né? Porque imagine o seguinte, aí agora eu vou entrar também, que se você chama um baiano para conversar, a gente vai falar de música, filosofia, política, e vai passar pelo direito, e se duvidar a gente ainda dança, né? Mas sabe que eu estou recebendo umas vibrações assim do nosso público, Assim, perguntando assim: cadê os quilos do Alexandre? Cadê o óculos? O que aconteceu com esse cara? É isso que o povo quer saber, mas vai lá, vai lá. Então, assim, vamos começar, né? Olha, se é pra falar sobre isso também, já pode começar com o Gilberto Gil, entendeu? Aquele abraço, né, pro pessoal, né? Porque o Gilberto Gil nessa música é sensacional. Lembra, Wagner? A gente sempre debatia sobre música, né? Uhum. O Gilberto Gil nessa música, ele fala o seguinte, olha, o meu caminho no mundo sou eu que faço. Né? A Bahia me deu régua, eu posso ter errado um pouco na letra, mas a Bahia me deu régua e compasso. Né? Quem sabe de mim sou eu. Aquele abraço. E aquele que me esqueceu, aquele abraço também. Então, assim, essa música deduz muito a nossa baianidade. Né? Nós somos muito autodidata. Então, assim, e aí você vai entender por que a perda dos quilos, né? Eu fui estudar pra caramba, né? Nutrição, educação física, ler muito artigo científico e tal. E, moral da história, eu vou resumir tudo em 2 palavrinhas, né? Tudo que eu estudei. Na verdade, nós, né, fomos criados por Deus, pelo Criador. Eu, como sou cristão, então, vou dizer por Jesus, né? Para aqueles que não aceitam Jesus, mas acredito que até os ateus devem imaginar que há uma criação, mesmo que seja o acaso, né? O acaso, né? Deus. Esse Criador, ele nos criou para sermos caçadores e coletores. Coletar o quê? Frutas. Caçar o quê? As carnes, né? Frango, né? A carne de boi, a carne de porco, etc. Então a minha dieta hoje alimentar é basicamente isso. Carne e frutas. Eu só acresço só mel e gengibre. Porque, veja, é um estudo fisiológico, se você pensar bem. Nós não temos bico para comer grão, por exemplo.
né? As aves que comem grão. Só que a base da nossa alimentação, por exemplo, hoje é a base de grãos. É feijão, é arroz, é trigo. Veja. E aí por isso você vê que às vezes aí já entrando já para o ramo aí da agricultura, você vai ver por isso que há tanto agrotóxico, né, na agricultura. Porque para afastar os pássaros, para afastar realmente quem deveria estar comendo os grãos. Sim. E se você pegar um estudo assim simples, os grandes problemas das nossas doenças, que são basicamente 10 mil anos, de 10 mil anos que o homem começou a ficar doente, claro que nos últimos 100 anos ele ficou com um problema de coração, etc e tal, mas estou falando mais das grandes doenças. Até as epidemias, assim, há estudos, por exemplo, não comprovados, mas há hipóteses de estudos que seriam provenientes da Revolução Agrícola dos grãos. Que esses grãos diminuíram a nossa imunidade. E por isso você tem essas epidemias ocasionais. Então, assim, quanto menos grão na sua dieta, e aqui eu já vou ser contra Harvard, né? Porque Harvard está lá, se você abrir Harvard, está escrito lá na base alimentar, o grãos, né? Grãos está lá, tipo assim, como que você tem que comer bastante grãos. Eu já vou dizer logo, já vou divergir aqui de Harvard logo que já é para começar a polêmica, porque Bahia também sem polêmica não vai dar certo, entendeu? Então, assim, ó, cuidado com o que Harvard diz, viu? Cuidado, porque grão não é interessante. E outra coisa, para consensualizar com Harvard, são os produtos industrializados, né? Sim. A nossa base alimentar hoje são os produtos industrializados, né? Principalmente a base de farinha, né? De óleo vegetal, açúcar refinado. Então, isso eu não como mais. Então, assim, basicamente é isso. E a carne? A carne também foi endemonizada, né? Principalmente pelo mundo vegano, né? O mundo vegano detesta a carne, mas quero deixar aqui para todos que estão me ouvindo, principalmente o pessoal da Anvisa, o pessoal da área de saúde, olha, não há nenhum estudo randomizado, nenhum estudo hoje que comprove que a carne traz um malefício. Ou seja, um estudo em que você possa, né, digamos assim, separar seres humanos e controlar a alimentação deles. Os estudos que tem são observacionais. É o sujeito responder um questionário, e aí o sujeito come farinha, o sujeito come pão, o sujeito come biscoito, o sujeito come óleo vegetal e come carne também. E esse sujeito teve um câncer, esse sujeito teve um problema no coração, mas não necessariamente foi a carne, porque ele também tinha outros alimentos também. Então, assim, não há nenhum estudo hoje, né, randomizado que possa comprovar que a carne faz um mal para a saúde. Então, isso já comecei com duas polêmicas aqui, né, contra os grãos e defendendo a carne, entendeu? Que é outra coisa também que eu acho um absurdo, né? Porque se você pensar bem, por isso que eu falei caçadores-coletores, é a parte da caça. E também a grande hipótese teórica é que nós nos desenvolvemos, chegamos a esse grau de tecnológico graças à carne. Então, assim, acho muito ruim hoje as campanhas contra a carne, né? Vejo. E há hoje, e aqui eu quero outra polêmica, há uma indústria vegana interessada nisso. A indústria dos óleos vegetais, até a indústria de cerveja. Você vê, outro dia eu estava vendo que um dia sem carne estava lá a Heineken curtindo isso. Já vou falar aqui de uma empresa de cerveja, mas é isso, estava lá curtindo, é fato. Mas veja, é um absurdo, né? Tipo, uma campanha dessa feita, né, por essas indústrias. Então, já é a primeira polêmica que eu coloco. Não, é engraçado que você falou da questão dos veganos, né? E eu vejo muito vegano acima do peso. Até porque, apesar que eu acho um absurdo num país como o Brasil, que você tem uma infinidade de ingredientes, muito maior que na Europa, que um clima temperado. Nós temos climas equatorial, tropical e temperado, uma infinidade de ingredientes, disponibilidade, tudo, e o pessoal fica se atendo muito a carboidrato, aí a questão dos grãos, e aí ganhando sobrepeso e ficando obeso. Né? E aí depois vai para a bariátrica e começa todo um ciclo perverso, né, de alimentação, né, e que vai repercutir nas questões de saúde, né, propriamente dito. Né? Alexandro, voltando aqui para a questão do adicional noturno, né? A gente teve se não me engano, no último CONSAG, a inclusão no plano de lutas, enfim, de um adicional de risco, se não me engano, era esse o nome, que juntava, né, o adicional noturno, adicional de fronteiras, talvez um adicional ao sanitarista, enfim, mas esse adicional de risco, na realidade, não sei se esse é o nome mais apropriado, o Wagner vai poder complementar, mas, na verdade, é fruto, né, do subsídio dado ao quadro efetivo, porque o quadro específico continua percebendo essas vantagens, mas como a maior parte do quadro já se aposentou, você tem hoje muitos do quadro efetivo, né,
exercendo atividades na fiscalização, majoritariamente, numa visão caso à parte, porque toda a PAF, digamos assim, foi elaborada a partir de um quadro pré-existente, que não é o caso das agências mais recentes, né? Mas com o subsídio você teve justamente isso está lá no acordo, né, na lei, dizendo que a partir dali percebe o subsídio, mas abre mão dos adicionais todos. E aí é que vem esse imbróglio da defesa da própria AGU, né, dizendo, olha, não pode porque está na lei que não pode. Mas isso está inviabilizando, de certa forma. A gente tem recebido muitas demandas da ANP, porque na ANP o servidor ele se desloca, vai para outro município, pega helicóptero, vai lá na plataforma, volta, e muitas vezes nem diária recebe, né? Porque como a sede da ANP é próxima a Macaé, ali... parece que ele recebe meio diário, não recebe diário. Na verdade, no caso da plataforma de petróleo, não há município para você localizar, né? A plataforma está em alto mar. Exato, não tem CEP, o alto mar não tem CEP, então não tem como, burocraticamente, parece brincadeira, né? Isso. Mas, e também, levando também a situação da ANM, que é sempre delicada, porque os colegas estão realmente no sal, que nas chuvas que deram ano passado, ou foi esse ano? Não, foi esse ano. Ainda era o ex-ministro lá, o Bento Albuquerque. Bento Albuquerque. Isso. Almirante. Que pediu para fazer uma vistoria, porque estava chovendo demais, podia ter algum problema com as barragens, né? E os servidores da ANM não se negaram a ir, mas o valor da diária deles era tão baixo que eles tinham que tirar do bolso para poder fazer essa verificação. E aí a conclusão disso é que ninguém mais quer trabalhar na fiscalização. Porque você está tirando dinheiro do bolso, está correndo riscos também. Muitas vezes o pessoal da ANM também que vai lá para esses garimpos ilegais e tal, e tem conflito com índio e participa de operações, não, da NTT também, outras, né, agências também, mas participam de operações conjuntas com a Polícia Federal, com o Exército Brasileiro. E aí todo mundo ali tem seu porte de arma funcional, tem seu colete à prova de bala, é treinado para uma situação de conflito, poder se defender, né, garantir a sua própria segurança. Isso não acontece com o servidor das agências, quer dizer, a gente tem aí, então, um grande leque de dificuldades que, na prática, tem desestimulado os servidores a cumprir o seu papel, e os dirigentes das agências têm notado isso, né? E até alguns já solicitaram ao próprio Sinagências, vem cá, o que Sinagência pode fazer pelo servidor? Mas por isso que é tão estratégico aí essa ação que você que é sobre adicional noturno, mas o problema é muito mais amplo. Todos os adicionais. Como você vê, você acha que isso tem dois caminhos, ao meu ver, né? O administrativo e o judicial propriamente dito. Mas a AGU, geralmente, ela vai defender a União. Ela vai defender. Sim. E vai defender que não tem que dar nada para ninguém. E é isso, sim, né? Eu vou gerar outra polêmica agora, né? Assim, veja, eu tenho uma divergência, né? Eu tenho uma divergência contra o senso comum muito forte na minha vida. Acho que é o meu instinto de sobrevivência, acho que por isso até porque eu emagreci. O meu instinto de sobrevivência é sempre contra não ser esse homem massa, sabe? Aquela coisa... E eu acho que o mundo, ele tem um problema muito sério, assim. O problema não é Aristóteles e Platão, mas o mundo aderiu muito a Aristóteles. Então, assim, o mundo quer coisa muito estática. O mundo que é muito assim, tipo subsídio. Subsídio é uma coisa estática, por exemplo. Se você for pegar a origem do subsídio, né, a gente vai ver, por exemplo, que o subsídio ele veio para acabar com aquilo que acontecia muito nos anos 80 e até 90, que eram os peduricários, né, que a administração dava para o cara para não dar aumento, porque sempre tinha uma questão orçamentária, né, então ela dava uma gratificaçãozinha, um abono, etc. e tal, e depois o sujeito ia incorporando.
no vencimento dele. Então sempre acontecia isso, era comum acontecer isso. Então veio a lei de subsídio, veio na verdade uma emenda constitucional, né, do subsídio e colocou decisão. A partir de hoje é isso. E na própria Constituição colocou uma série de impedimentos. Mas agora vamos analisar o raciocínio que está na Constituição e o raciocínio da origem do subsídio. E eu sou muito assim, eu sou um cristão materialista, né? Então assim, eu sou muito fã, por exemplo, do Heráclito, que era um filósofo que é o pai da dialética e entendeu a dialética melhor do que Aristóteles, do que Hegel e do que Marx. E olha que Marx tem doutorado em Heráclito. O doutorado do Marx em filosofia é sobre o Heráclito. Mas mesmo assim o Heráclito ainda para mim, o Marx tentou melhorar a dialética do Heráclito, mas foi muito mais hegeliano. E eu vou dizer porque aqui já em apertada assim, minha crítica a Marx e Hegel é praticamente o seguinte, é que as pessoas acham que a dialética gera uma síntese. E não é verdade isso. Mas se a gente for para a física, a gente vai ver, por exemplo, que elétrons e prótons até se atraem, né, numa física newtoniana. Né? Então, assim, ou seja, na verdade, o Heráclito tinha razão. Existe uma unidade de contrários. Esse conflito entre os contrários é meio aparente. O conteúdo interno é de união entre eles. Então, a gente, analisando a partir da dialética, você vai ver que o subsídio ele veio para combater os penduricários. Mas ele não veio para combater, por exemplo, que é o conceito jurídico dos adicionais, que são verbas remuneratórias transitórias. Sim. São transitórias. Por exemplo, um adicional, seja noturno, de salubridade, de fronteira, que o Kleber citou muito bem, e de periculosidade, esses adicionais todos não compõem a remuneração de forma permanente. E nunca vão compor. Nunca vão compor. Porque isso é uma questão que está até na lei do Estatuto do Servidor. Então, assim, são verbas transitórias. Então, veja só, o subsídio não veio para combater verbas transitórias que analisem uma situação excepcional na atividade do servidor. Porque nós estamos falando de adicionais que na verdade, remuneram atividades excepcionais. Veja, o cargo de especialista em regulação, ele, propriamente dito, tem que trabalhar no aeroporto? Não. O cargo de especialista em regulação tem que trabalhar depois das 10 horas da noite? Não. De um técnico em regulação tem que trabalhar depois das 10 horas da noite? Não. Então é uma atividade excepcional a esse cargo. Se é uma atividade excepcional a esse cargo, nós temos que o quê? Remunerá-la. Porque veja, como o Kleber falou muito bem, qual é o grande impedimento hoje de um especialista em regulação, um técnico em regulação e até um técnico administrativo e um analista que não são da áreas fins, né, das PAFs, irem para as PAFs? Porque não são remunerados. E é isso que cria resistência, né? Pois é, e aí eu volto. Por isso que a gente tem que aprender isso aqui e a minha ação é basicamente isso. Veja, há uma questão dialética aqui, tipo assim, há uma contradição realmente que foi criado um subsídio para não ter remuneração? Há uma contradição, sim, mas é uma contradição aparente, porque veja só, você não recebe 13º? Você não recebe um terço de férias com subsídio? Tá lá. Tá lá no seu contra-cheque. Sim. Então, receber um adicional também não é problema. O problema seria, sim, por exemplo, você receber um peduricáriozinho lá, um abono que o governo está te dando. Isso aí realmente é contrário ao subsídio. E quando a Constituição e a lei, né, a lei dos servidores das agências, até no acordo colocou isso, que não pode adicional isso, etc. Claro que dentro do subsídio não pode entrar o adicional. Veja, dentro do vencimento, porque o subsídio é um antigo vencimento. Né, juntou o vencimento básico com a gratificação de desempenho. Dentro desse vencimento básico e da gratificação de desempenho, não pode realmente incluir nenhum adicional. Porque claro que não pode, porque o adicional nunca vai incorporar. Aquilo ali é uma obviedade do legislador. É uma obviedade. E aí eu vou também colocar vários doutrinadores, né? Por exemplo, a ministra do Supremo, Carmen Lúcia, que ela já fala isso há muito tempo, há muitos anos atrás, sobre a defesa dos adicionais, que independente do subsídio, os adicionais deveriam ser pagos. E toda a doutrina no direito administrativo, não tem um jurista no direito administrativo que eu conheça, que é contrário a alguém que é remunerado por subsídio, seja remunerado também por adicionais. Então, assim, veja, isso aí é basilar. Só que qual era o problema? Os juízes federais. Os juízes federais entendiam, porque a AGU, obviamente, influenciava, de que não era possível. Então a gente só tinha, na verdade, juízes federais contrários. E nessa mesma ação, na primeira instância, o juiz foi contrário. Eu consegui na segunda instância, na turma recursal. Então foi na turma recursal que eu consegui. Ou seja, a partir da análise de 3 juízes e numa votação de 2-1, em que eu me manifestei
e talvez tenha influenciado um dos votantes, porque ele alega, né, depois que eu acabo de falar, ele disse assim, não, eu estou mudando meu voto. Estou mudando meu voto e mudou e eu virei para 2-1, né, junto também com a relatora, obviamente. A relatora também a relatora era favorável, né, à minha tese e ela foi muito bem no relatório dela, ela apresentou muito bem. Isso eu acho interessante, você veja, 3 juízes, né, e aí o juiz-presidente mudou na hora, ficou com a relatora e ficou só um com minoria. E assim nós vencemos. Entendeu? Então, assim, foi num recurso que nós vencemos. Então, para você ver como é polêmico, né, como a discussão ainda, e como alguns juízes ainda não entenderam isso. Só que o Supremo já entendeu. E eu trabalho com um precedente que foi lá em Alagoas, né, que o Supremo, numa ADI, né, numa ação direta de inconstitucionalidade, ele foi alçado a discutir uma lei estadual, né, em que, por exemplo, servidores que ganhavam por subsídio, eles ganharam uma gratificação por uma atividade. Olha, você poderia dizer, pô, mas essa gratificação, por atividade exclusiva, desculpa, por gratificação por atividade exclusiva. Bem, se pelo entendimento clássico do subsídio, nem essa gratificação entraria. Mas lá teve uma lei estadual, né, o Congresso votou e aprovou. Com certeza, a iniciativa deve ter sido do governador, porque a iniciativa para alterar a remuneração de servidores é normalmente do governador, do chefe do Poder Executivo. No caso de vocês, é o presidente da República. Né? Então, assim, ele alterou, certo? Colocou essa gratificação. Acho que mudou o governo, e aí o outro governador não gostou, mandou a Procuradoria correr atrás né, para tentar declarar inconstitucionalidade do Supremo. Quando chegou no Supremo, o Supremo disse assim, não, olha, peraí, o subsídio não é impeditivo para outras remunerações. Por exemplo, essa gratificação e dedicação exclusiva, ela é transitória. É uma remuneração transitória, não vai incorporar no salário. Então é possível sim. E aí o Supremo tirou esse entendimento que eu falei aqui. Tudo aquilo que é excepcional à atividade do cargo do servidor tem que ser remunerado. Aquelas que são em função de um reembolso ou restituição também. Já são. Diária, você citou bem diária. Exato, diária. Exato. E aí já entrando numa outra polêmica da diária, e aí já falando um pouco sobre, né, política, né, sobre governo eleito, governo que está aí, nós temos hoje, né, e aí eu sempre defendi isso, então não tenho nenhum problema aqui, quem me conhece sabe disso, eu nunca defendi a âncora do teto do gasto que o Henrique Meirelles propôs. Nunca defendi isso, sempre fui contrário a isso, e os servidores sabem disso, até meus colegas que são liberais nas agências sabem que eu nunca fui liberal, né, nunca fui propriamente. Tenho uma formação marxista, mas também hoje não renego a minha formação marxista no que tange, principalmente o aspecto revolucionário. Acho que Marx tem 3 coisas importantes que até hoje não me convenceram em contrário. E eu vou dizer essas 3 coisas. Para mim é o fetichismo da mercadoria, que eu acho que eu vivo do meu trabalho, e o meu trabalho é uma mercadoria, como advogado, né, como qualquer trabalhador, é uma mercadoria, está ali colocado no mercado. Eu acho que isso, Marx, é importante. Então, assim, as relações humanas tendem a um fetiche de mercadoria, ou seja, tudo vira mercadoria, ou seja, ninguém está analisando que tem ali um ser humano advogado, ninguém está analisando ali que tem um ser humano servidor, as pessoas querem saber assim, ó, cumpriu o horário, cumpriu o resultado e é isso que eu quero. Ou seja, é uma coisa de mercadoria mesmo. A segunda coisa que há sim, né, entre na discussão do salário do trabalhador, você há sim uma correlação de força com o empresariado. E aí eu vou chamar o cabo de guerra, como é chamado, que é a luta de classe. E há essa luta de classe, não tem como. Sim. Ele deu esse nome de luta de classe, mas é um cabo de guerra. Você pode ver que quanto mais a classe trabalhadora está organizada, mais o salário dela está mais alto no mundo. Você vê isso na Europa, você vê em tudo. É uma classe trabalhadora organizada. Você vê agora que na Espanha os caras saíram, 200 mil pessoas saíram para discutir saúde pública. Saúde pública. Você nunca vai ver isso no Brasil. Estranhamente você não vai ver. Mas estão lá 200 mil pessoas discutindo saúde pública. E a terceira coisa que eu acho importante dele, nesse aspecto eu já falei, é a questão do mais valor, mas aí ele já começa a errar. Por quê? Se você pensar bem, claro que a taxa de lucro do empresariado tem sim, obviamente, um valor a mais, né, do trabalho do trabalhador, vou ser redundante agora. Mas há um erro aí que também tem um valor, né, que é um valor agregado à mercadoria, que não está só no trabalho, né, de quem fez. Né? Você vê, por exemplo, por que um iPhone custa mais que esse celular meu aqui. Né? Se foram feitos por trabalhadores, talvez tenha feito pelo mesmo número de trabalhadores. Né? Mas por quê? Porque tem um valor adicional aqui que o consumidor deu.
Aí os liberais têm razão, o consumidor deu esse valor aqui também, e é por isso que, se fosse assim, a água seria mais cara que tudo, né? Porque é um bem essencial para todo mundo, seria a mercadoria mais cara que for. Mas não, mas o pessoal prefere o iPhone, o pessoal prefere um carro de luxo, etc e tal. Então, assim, tem um valor adicional ali que Marx não previu, mas aí eu acho também que é uma limitação da época dele, ele estava muito na Revolução Industrial. E a outra crítica que eu faço a ele é a questão revolucionária, né? Que, pelo amor de Deus, né, as revoluções só trouxeram mortes para as pessoas. Então, seja a Revolução Francesa, seja a Revolução Russa, seja a Revolução Cubana, só trouxeram morte. Banho de sangue. Então, e como cristão, assim, eu acho que é uma visão muito assassina, muito homicida das revoluções. E, aí eu tô falando... e que acaba com a oposição, né? Mata todo mundo, põe no paredão. Não, e outra coisa, quando eu falo aqui luta de classe, veja que eu sou da dialética não marxista. Unidade de contrários. Eu não estou falando que os empresários têm que sumir. Porque Marx queria que os empresários sumissem. Então, é unidade de contrários. Os trabalhadores precisam dos empresários, os empresários precisam dos trabalhadores. Exatamente. Então, é a minha divergência já com o Marx. E para encerrar já a polêmica de Marx, para os marxistas não ficarem lá me atacando. Mas o Marx era o pai do sindicato, né? A gente Você entrava no sindicato, dava de cara com Marx, Lenin, sei lá. E outra coisa também, já para finalizar minha última crítica a Marx, é a questão da história pessoal de Marx. Né? A história pessoal de Marx não é muito legal. Quando você vai ver as cartas da esposa dele... A mulher dele que o diga, né? Então, tipo assim, então eu acho que a gente tem que ter, digamos, eu não gosto de ídolos, né? Eu não gosto de ídolos, mas se a gente tiver exemplos, que a gente tem exemplos de pessoas que se deram bem. E também na economia ele não se dava bem, né? Ele errava Só muito. para esclarecer, né? Ele era o sujeito que não trabalhava, gastou toda a fortuna da mulher, é isso? E acabaram na miséria, é isso? Eu não vou entrar nessa polêmica, mas o Marx realmente era uma pessoa complicada, né? Filhos passaram fome com ele, né? Morreram, dizem que morreram por causa de fome. Então, assim, a mulher também. Então, tem o Engels também sustentou ele por um bom tempo. Então, assim, acho muito complicado, né, a gente ter isso com o ícone. E aí, assim, para encerrar a questão de Marx, eu vejo o seguinte: a gente, voltando para essa questão da política, então a gente precisa, se a gente quer, por exemplo, aumentar a diária, por exemplo, do servidor, se a gente quer, por exemplo, a inclusão das carreiras da regulação no ciclo de gestão, projeto AR que a gente lançou, e aí já entrando já em outra polêmica, principalmente com sua oposição, Cleber, porque não é mais minha, porque eu não estou interessado. É aquele abraço lá do Gilberto Gil. Um beijo para todos vocês, entendeu? Amo vocês, falo com vocês, um beijo. Que maravilha. Um beijo. Aí é problema do Cleber e do Wagner, entendeu? Eles vêm falar comigo direto, viu? São os problemas, eu sempre digo para eles, cara, aquele abraço, entendeu? Mas assim, eu entendo nessa questão, por exemplo, voltando à questão do teto do gasto, você tem que acabar com essa âncora. E eu acho que você tem que flexibilizar, principalmente para os serviços públicos. Porque, veja, você tem 4 atividades essenciais, né, que o Estado tem. Mas são 4 atividades essenciais. Alguns dizem que só tem essas 4. Pronto, mas são as 4. Você tem lá o poder de polícia, que a gente vê logo, polícia, e aqui eu estou falando poder de polícia administrativa, não a polícia ostensiva, a PM, e nem a polícia civil, que é a polícia judiciária, mas é o poder de polícia administrativo, que você vê na INS, que você vê na Anvisa, muito bem claro, né? Principalmente na questão de remédio, na Anvisa, a questão agora da vacina, etc. Você vê um poder de polícia muito forte, né, da Anvisa nessa questão. Você vê, por exemplo, o serviço público, que eu falei aqui bem claro, o serviço público de educação, o serviço público de saúde, né? A gente viu aí, vacina, etc. e tal. Então, o serviço público você tem. Você tem a questão de fomento, que aqui você tem uma agência que faz muito fomento, que é a Ancine, faz muito fomento isso, principalmente na atividade cultural, na atividade cinematográfica, e você tem a nossa querida regulação, que é o grande, né, digamos aqui, o café da manhã de vocês, o almoço e o jantar de vocês. E aí, se você pensar bem nessas atividades aqui, o serviço público deveria estar fora do teto do gasto. E aí, se você pensar bem, você precisaria de uma nova âncora para fazer isso. Eu acho que, por exemplo, uma âncora ideal seria a do crescimento econômico. Seria uma âncora legal, porque aí você poderia ter aumentos reais no país, aumentos reais para o salário mínimo, aumentos reais para os servidores e aumentos reais para as demais, né, categorias que estão aí. Né? Aí, mas só que aí os liberais vão dizer assim, mas isso você está defendendo endividamento. É isso mesmo. Se você pensar bem, se a gente for analisar, por exemplo, a China hoje está investindo quase 45%, ou seja, com gasto público. E a China combateu uma boa parte da sua fome, com todos os problemas que a China tem, com aquela ditadura que ela tem. Mas ela conseguiu. O que eu estou analisando só economicamente, né, a China. Sim. A mesma coisa você vai ver os Estados Unidos. Agora vou mudar. Os Estados Unidos também tem mais de 30% de investimento em gasto público.
Tá lá, ó, investir no país. Gasto público é investir no país. E, gente, hoje não dá mais, olha, se a gente quer crescer, não dá mais pra gente não gastar em ciência e tecnologia. A gente precisa ter uma flexibilidade para isso. E ciência e tecnologia é gasto mesmo. Porque, digamos, de 100 coisas que você vai investir em ciência e tecnologia, e é o Estado que investe, e aí eu já vou criar outra polêmica com os liberais, tipo, não existe esse papo de não conheço nenhum celular que investiu foi o Estado americano. Não conheço nenhuma arma que está aí tecnológica que não foi o Estado que investiu. Eu não conheço nada, nenhuma das últimas descobertas dos últimos 70 a internet que o Estado não investiu. Então, assim, na hora do risco, todo mundo guarda seu dinheiro. Na hora do risco, que é o Estado, é a sociedade que vai ter que colocar. Então, assim, de 100 invenções, a gente vai ter praticamente 100 investimentos de Estado. E, obviamente, se eu fizer hoje 100 investimentos em alguma coisa que seja ciência e tecnologia, eu vou perder muito dinheiro. É verdade. Mas é necessário que o Estado faça isso, porque senão nós não vamos conseguir competir nesse mercado internacional. Então é necessário que a gente volte para uma política de ciência e tecnologia. E aí já é minha crítica ao atual governo sobre ciência e tecnologia, que deixou muito a desejar, né, sobre ciência e tecnologia. Então isso é importante. Ciência e tecnologia. Então, independente do governo que está vindo, o governo Lula, do qual eu votei no Lula, né? Deixa aqui bem claro já, né? E todo mundo já sabe disso. E aí muita gente vai me falar, mas como assim e tal? Eu não entendi nada, etc e tal. Né? Algumas pessoas, como e vão. E aí gente da esquerda, gente da direita, eu falo assim, cara, eu já... Você conseguiu desagradar todo mundo. Porque era de direita, depois virou pra esquerda. Mas é isso que eu digo, cara, eu sou baiano, cara. Quem faz o meu caminho sou eu, cara. Eu não faço parte de seitas, entendeu? Na verdade, Alex, não, cada um escolhe quem quer votar. Isso daí é uma coisa... Meus amigos, eu continuo. Hoje eu tenho... Esse patrulhamento não pode nem existir, porque, veja, essa questão política partidária, e é bom você trazer essa discussão, porque foi um dos motivos que levou à quase falência do nosso sindicato. Sim, né? Concordo. Você misturar as situações, usar a entidade sindical para exercício de atividade político-partidária com finalidade para beneficiar a própria cúpula os dirigentes, né? Um desvio ali de finalidade total. Então, isso foi muito pedagógico, acho que para nós, dos Sinagências, e é por isso que eu falo que tem que ter uma estátua lá, porque você foi o cara... Eu tirei a CUT daqui. E eu vou te dizer, isso é uma missão quase impossível, né? Porque quem detém a máquina, geralmente, consegue se perpetuar ali. A gente vê muitas entidades, como era o Sinagências no passado, como é hoje o Fonacat, por exemplo, que arruma um jeito daquelas mesmas lideranças continuarem ali, se perpetuarem por 3, 4 mandatos, que é uma coisa que não é saudável. Você ficou só uma, e eu não sei nem se... Eu penso seriamente em ficar só uma também, porque não é fácil o desgaste que a gente passa, né? Mas, de qualquer maneira, uma coisa que nos diferencia das demais, digamos assim, categorias de serviço público, servidores públicos, é o nosso objeto, né? Que são atividades privadas de relevância pública, enquanto o Estado ele tem uma burocracia que se alimenta dela mesma. Por exemplo, é o Estado gestando o Estado. Sim. É o Estado arrecadando impostos, é o Estado fazendo a política educacional, de saúde, né? Então você tem, no nosso caso, uma finalidade diferente, que é a regulação do ente privado. Nós temos esse componente privado, essa atribuição de estar ali intermediando interesses diversos, né? Sempre balanceando ali o cidadão, o consumidor, as empresas e aqueles mercados que vivem em função dessa atividade. Se você for propor assim, não, vamos estatizar todo o serviço, vamos fazer um estado de planejamento central, que é a proposta, né? Do marxismo, digamos assim, vamos botar o Estado para deter
os meios de produção e vamos distribuir igualmente a riqueza para que não haja nenhuma desigualdade, né? Mas assim, a própria atividade da regulação privada acaba, e com isso acabaria a razão de existir dos próprios servidores das agências, né? Então, para colocar um bom ponto, mas não acho nem que isso seja uma coisa realista. Porque quando eu sou dentista e lá atrás, quando eu era estudante, a gente tinha a seguinte discussão sobre promoção e prevenção à saúde, dizendo assim, a gente vai trabalhar bastante, focar nisso, promoção de saúde, ninguém mais vai ter cárie. Como é que o dentista vai sobreviver? Você pensando no dentista como aquele que ganha o seu recurso só consertando dente estragado. Mas aí a gente vê que quando a pessoa mantém os dentes saudáveis, ela começa a ter outras preocupações. Ela quer ter o dente retinho, ela quer ter o dente mais branco, ela quer ter enfim, né? Então, ela vai precisar do dentista. Você muda a perspectiva e muda a expectativa, mas você continua tendo a necessidade do serviço. E é o que o Jean Tirole falou, Alex Naldo, que na experiência, por exemplo, lá da Inglaterra, da Grã-Bretanha, da privatização da concessionária de água, né? de água e esgoto, ou não, você tem prós e contras. Você pode ter, geralmente, num cenário de gestão privada desses serviços, você tem problemas de qualidade, de custo, você tem que adicionar ali o lucro do empreendedor, etc. e tal. Por outro lado, quando o Estado gere, você tem a desvantagem de ser ineficiente, porque o gestor, que é um político, vai querer inchar a empresa de trabalhadores que, no fim, rendem votos. Né? Então, você tem uma situação onde a eficiência da empresa não é tão boa, você tem um inchaço da máquina, né? Porque você tem mais pessoas trabalhando do que realmente é necessário, que é uma situação bem diferente, realmente. Essa coisa da estabilidade do servidor público está em xeque aí na PEC 32, nos faz refletir muito sobre isso. Eu acho que a gente tem que ter uma visão assim de coerência com aquilo que é o correto. O que é o correto? Você trabalhar, ganhar bem pelo seu ofício. Se você está tomando alguma decisão que é sensível, você tem que ter estabilidade para não ser escravo do agente político que está ali naquele momento, exigindo ou orientando que se faça uma coisa num sentido, quando tecnicamente o correto seria fazer outra coisa. Então, a estabilidade realmente é necessária. E são essas lutas, esses pilares, essas pedras fundamentais que a gente tem que defender, né, Alex Naldo? Então, essa discussão ideológica, muitas vezes, traz radicalismos que não é bom. Sim. Não são bons para a gente. Não sei se o Wagner quer complementar. Assim, uma coisa que eu observo muito na categoria, né, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, que as agências reguladoras ela é fruto de uma nova maneira de pensar o Estado, que é a questão do Estado regulador. Então a gente não pode, né, a gente tem que... E o regulador, ele tem aquela coisa do voo de Ícaro, né? De você não pode voar muito perto do sol, você não pode voar muito perto do mar, né? Então Gostei da mitologia. Oi? Gostei da mitologia. Né? E é sempre uma eterna luta pela questão do equilíbrio. É o Ícaro, né? E é sempre uma luta para essa questão, porque você não pode apertar demais um lado e soltar do outro. É sempre uma mecânica complexa a questão da regulação, e que muitas vezes a gente, qualquer trabalho parlamentar que a gente faça, a grande, imensa maioria dos parlamentares, por isso nem da própria sociedade, não compreende o papel das agências. Né? E aí você acaba tomando, muitas vezes, uma maneira de ver a agência de uma forma ruim. O próprio presidente que está terminando esse mandato agora, ele sempre bateu muito nas agências na questão da autonomia técnica, que a agência tinha mais poder que os ministérios e tudo mais.
Mas a agência, ela tem as suas prerrogativas, a sua relevância diante da vida nacional. A partir do momento que ela se coloca numa postura realmente técnica, que zela pela população, pelo país, ela está correta. Como foi o caso da Anvisa no meio da pandemia, que a Anvisa ela teve um papel fundamental, né, quanto a isso. Agora, a gente não pode voltar a um tempo que você fazia política regulatória dentro do Ministério, né? Eu acho que a gente tem que, hoje, eu vejo muito que a gente tem que fazer uma discussão sobre regulação, né, tanto com o governo quanto com a sociedade, que talvez seja seguindo o rumo do Banco Central. O Banco Central hoje, ele conseguiu a autonomia dele, efetivamente, né, e você tem a questão, mas o presidente do Banco Central, apesar de ter mandato, ele pode ser tirado caso ele não cumpra os objetivos estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional. Essa maneira você consegue responder aos anseios da sociedade, na questão de atração de investimentos, briga pela questão da melhoria do ambiente regulatório, apesar que muitas vezes não depende só das agências. A gente tem muito problema de judicialização e de interferências, né, para além das agências, que atrapalham muito a atração de investimentos, né, e com isso, até mesmo a questão, você reduz a concorrência e vai impactar na toma da cidade tarifária, né? Logicamente, né? Isso aí é uma consequência, né? Mas essa discussão hoje é super relevante. E, Alex, eu te pergunto, você que hoje está fora da categoria, você consegue olhar politicamente aí a sociedade, o governo, como é que você vê? Você acha que o governo hoje, o governo novo, ele está disposto a fazer uma discussão mais serena, séria, sobre a agência reguladora? Boa pergunta, Wagner. Olha só, primeiro a gente tem que ver um pouco para a história, né? Agora vamos para a história um pouquinho. Sim. Você é marxista nesse momento, marxista gosta de história, né? Sim. Então, assim, se a gente analisar, por exemplo, esse papo, por exemplo, eu tenho algumas coisas que eu divido aqui do Kleber, que é o seguinte: eu só conheço 4 grandes empresas no Brasil, e todas 4 foram estatais. Uma ainda é estatal, e espero que continue. Que é a maior empresa desse país, eu trabalhei lá e, tipo assim, não conheço o nível técnico mais alto desse país. Olha que eu já fui parte de banco também, já fui empregado de banco. Mais alto que a da Petrobras. Os melhores geólogos estão lá, os melhores engenheiros estão lá, os melhores advogados do país estão lá. Não perdem uma ação ali na Petrobras. Todo mundo está ali. O que tiver de melhor está na Petrobras. Vou logo dizer aqui para vocês para dizer isso. É a melhor empresa. Depois dali é Vale do Rio Doce, que também foi estatal. Sim. É a Embraer, que também foi estatal. Sim. Né? E a Eletrobras. Eu conheço profissionais desses 4 aqui. Você não tem melhor no mercado. Não tem nenhuma grande empresa nacional que foi só feita com capital privado nesse nível aqui. E todas essas empresas, inclusive as empresas privadas também, têm processo de corrupção também. Né? No vídeo que, se você pegar, por exemplo, agora o escândalo da FGV, que está agora, né, que não é uma empresa privada, mas é uma entidade privada, uma entidade conceituada, né, no nosso país, né, uma fundação conceituada, mas que está vivendo um processo de corrupção, né, pelo menos indício de corrupção, né, porque a Polícia Federal está lá, né, apurando. A gente vai ver aí qual vai ser o desdobramento que vai acontecer com a FGV. E a gente vê uma série, né, à toa que o Compliance veio não só para as entidades públicas, mas para as entidades privadas também. Porque a corrupção, gente, é inerente ao ser humano. É isso que a gente tem que pensar. Sim. O próprio Jesus já dizia isso. Então, assim, a gente tem que combater esse mal em nós. Entendeu? Então, assim, não fique achando que o público que vai ser corrupto ou o privado, como, por exemplo, né, os marxistas vão dizer que é o privado que é o problema. Não. É uma questão inerente ao ser humano. Então, público e privado, para mim, pouco importa nessa hora. Mas agora, no Brasil, na história, você tem 4 grandes empresas sensacionais. Aí, voltando para a atividade regulatória, você vê, por exemplo, mas mesmo assim a Petrobras tem que ser regulada pela ANP. Sim. E o grande problema, Wagner, que aconteceu na história é que quando essas agências foram criadas, por sinal, mandar um abraço para o Paulo Mendes, que foi o primeiro que teve aqui. Não, primeiro foi aquele nosso amigo lá que foi candidato a senador. Marcelo também, um abraço para Marcelo, grande figura, gosto de paixão. Um bolsonarista, gosto muito dele, como gosto de todos os meus amigos que votaram em Bolsonaro, como gosto também dos meus amigos que são de esquerda. Agora, claro, né, que eu tenho amigos chatos dos dois lados, entendeu? Mas alguns estão me devendo churrasco, não vou dizer aqui. Mas assim, o Marcelo, figura fantástica também. Torci para que ele se elegesse senador, que seria importante para a categoria da regulação. Verdade. E o Paulo Mendes, que é meu amigo e irmão, assim, tipo, sabe? O Paulo, eu assisti aqui, né? O Paulo, mandar um beijo para ele, é nosso amigo e irmão. Então, assim, o Paulo Mendes também, né? Que
também tem uma grande história na regulação. E se a gente pegar, por exemplo, até a época, por exemplo, do Paulo ali, o Paulo antes do Paulo entrar nas agências, o Paulo fez parte até ele participou até digamos assim, do esboço do Plano Real. Se você perguntar para o Paulo, você vai ver que o Paulo participou um pouco sobre isso, né, no Ministério, quando ele estava, acho que ele estava, não sei se ele estava nessa época no Ministério do Planejamento, não lembro agora, mas ele já foi tanto nos ministérios, mas ele participou. Se você pensar bem ali, do Plano Real e as privatizações que aconteceram, que foram importantes para o país, né, as privatizações, e que aí sim criaram as agências reguladoras, naquele momento ali houve um problema sério. Um problema sério, qual foi o problema sério? Olha, se criaram agências para tentar, digamos assim, calar um pouco as pessoas que eram contra a privatização. Então não se pensaram no modelo regulatório, como foi feito, como o Kleber citou bem, na Inglaterra. Como o americano, por exemplo. Olha, se a gente pegar um modelo americano, veja, o modelo americano partiu dos consumidores. Era um problema ali nas tarifas de trem de transporte, por exemplo. Você não conseguia transportar sua mercadoria porque a empresa concessionária de trem ficava dizendo assim, ó, hoje é $100. Aí, próxima semana, $200. O cara começou a crescer o olho, ou seja, havia uma ganância ali e fez monopólio. Um monopólio, e esses consumidores foram atrás. Começaram com leis estaduais até chegar a uma entidade federal, como hoje tem. Entendeu? Então, no Brasil não foi assim. No Brasil, eu lembro bem na época, e eu estava do outro lado, contra as privatizações, no Brasil você tinha uma polêmica enorme, né? Quebra do monopólio do petróleo, privatizações, principalmente as privatizações de telefonia, que teve ações judiciais no Supremo e tal. Na hora que estava lá batendo martelo na Bolsa de Valores, né? Aí veio a liminar e tal. Então tinha toda aquela confusão. Teve uma ocupação da Petrobras, que o Exército teve que invadir a Petrobras para tirar os trabalhadores que ficaram ocupando a Petrobras em 1995. Né, a greve de 95. Então, assim, tem toda uma história no Brasil de resistência. Porque, gente, vamos lá. E aí aqui eu vou dizer que eu também sou conservador, mas sou conservador do legado getulista. Então, por isso que, obviamente, eu estava desse outro lado. O legado getulista, você tem 3 grandes legados getulistas. A industrialização do país. Sim. E que aí você vê o petróleo é nosso. A Petrobras existia antes com outro nome. Mas aí você vê a campanha do petróleo é nosso. Toda a industrialização do país vem ali. Sim. Né? E foi importante por causa da quebra da Bolsa de Nova York. Por isso que teve essa industrialização no país. Né? Não só por causa de Getúlio, mas por causa disso. Esse é um fator externo importante. Você tem a questão do concurso público. A primeira lei obrigatória de concurso público foi com Getúlio Vargas. Isso é um legado getulista muito forte. E você tem os direitos trabalhistas, que hoje não estão só na CLT, mas estão na Constituição. Né? Uma boa parte desses direitos trabalhistas. E o principal direito trabalhista que eu chamo a atenção aqui é a jornada de trabalho. Porque a jornada de trabalho ela é fundamental para o trabalhador, para a saúde dele. Que aí vai envolver até os adicionais. Entendeu? A jornada de trabalho é fundamental. É fundamental ter uma jornada de trabalho de 40 até 44, como a Constituição fala. No caso dos servidores, são 40 horas. Mas, normalmente, para o trabalhador de iniciativa privada, é 44 horas. Então, assim, é importante ter isso. Porque ter o descanso diário, né? O direito de trabalho, eles chamam de descanso de intrajornada, né? Que você tem que ter aquelas 10 horas antes, né, de começar uma nova jornada. Eu, para mim, já processei uma escola, quando eu era professor, fui professor universitário de Direito Constitucional e Direito Administrativo, na época eu estava dando aula na Bahia, eu processei uma escola porque eu não tinha esse descanso. Por exemplo, eu acabava minha aula 10 horas, né, da noite e 7 horas da manhã já estava dando aula de novo. E, obviamente, tinha dias que eu estava morto de cansado. Né? Então, era muito ruim isso. Então, assim, isso é importante. Isso é um legado getulista. As pessoas acham que o legado getulista é FGTS é dos anos 70 e tal, mas o legado getulista basicamente é isso, a jornada de trabalho, você ter direito a hora extra. O 13º também não é um legado dele, salvo engano. Então, assim, mas esse legado eu acho importante. E esses 3 legados getulistas sempre estão em xeque no Brasil. Né? Então, assim, e a regulação, ela deveria ter surgido para fortalecer a industrialização no Brasil. Ela poderia ser feita disso. Ela poderia também servir aos consumidores. E aí já começa a minha crítica à regulação. E aí você vai entender que o governo atual, com todas as críticas que eu tenho ao governo atual, dele basicamente tentar intervir na regulação. E esse conflito é dialética, mas não é o dialético no sentido hegeliano, que tem que fazer uma síntese, que o governo tem que ser destruído e aí a regulação tem que ser destruída. Não, é uma dialética, é um conflito necessário e importante. Se a regulação não defende os consumidores, o governo vai terminar defendendo. Se a regulação não defende os pequenos empresários, pequenas empresas, as microempresas, o governo vai fazer isso. Então, esse conflito é necessário.
E aí a sua pergunta sobre o novo governo atual, o novo governo atual, eu não conversei com ele, segunda-feira eu vou conversar com boa parte das pessoas do governo atual, né, deputados, senadores do PT, eu mando aqui um abraço para o senador Jacques Wagner, para o deputado Quaquá, que eu apoiei lá no Rio de Janeiro, foi eleito, quer conversar com vocês, todos eles querem conversar com vocês. Espero que o sindicato esteja com as portas abertas aí. Estamos, óbvio. O Padilha também, que está na equipe, também apoiei o Padilha também, o Tato, tanto o Tato, o Gilmar Tato, que é o famoso, como o outro irmão dele, que agora eu vou esquecer o nome, mas é a família Tato, foram eleitos deputados federais. E eles também querem estar aqui, entendeu? Porque também tem um grande debate regulatório e querem ter um debate regulatório com o Sinagência, então já me mandaram. O Gilmar Tato da área de mobilidade, né? Então, assim, eles querem ter um debate também com o Sinagência, assim, um debate franco. E assim, e tudo que eu trago aqui, gente, como vocês me conhecem, vocês sabem que eu nunca tive essa questão da política partidária no sindicato. Então, assim, eu estou separando. Não, é até bom você colocar isso, e o Alex Naldo, porque mudou o governo. Então, a gente tinha um governo, né, mais conservador, menos apto ao diálogo, digamos assim, mais fechado. Mais fechado. E foi o governo que começou na sua gestão, basicamente, atravessou a parte da nossa agora, onde a gente realmente teve muita dificuldade para chegar junto, discutir e avançar, não obstante a questão do contexto também, de pandemia. Sim. Mas, historicamente, o sindicato ele sempre buscou dialogar com o governo. Sim. Né, as pautas que dizem respeito às questões dos servidores, né, trabalhistas, digamos assim, mais, obviamente, voltadas para os estatutários, né, são de iniciativa do Executivo. Sim. Porque Totalmente. somos servidores federais. Então, tem essa questão da legitimidade da iniciativa legislativa. Isso. E então, óbvio que não dá para fazer nenhum avanço sem combinar com os russos, no caso, o governo. Isso mesmo. E é por isso que, no passado, os sinagências, enquanto os partidos mais à esquerda estiveram no poder, era natural que o diálogo se fizesse com ele. Mas se você me der ele era o governo. Você me deu uma parte disso aí, mas fez mal, né? Sim, fez mal. Eu tô dizendo só... Não. Porque você vê que nós fomos... Vocês, né, agora não sou mais na categoria, mas vocês foram os que menos cresceram. Exato. É só você olhar o Fonacate. Não. Vocês ganhavam mais do que os caras da BIM, vocês ganhavam mais que os caras do Banco Central, vocês ganhavam mais do que o pessoal da CVM, vocês ganhavam mais e eles passaram vocês. Não, mas isso foi lá atrás. Isso. Tô falando da época que o sindicato tinha amizade com o governo. Exatamente. Mas, ou seja, aproveitou mal essa amizade. Eu vou até... Me arrisco a dizer, o Alex Naldo, que o último acordo que o Sinagências fez foi em 2015, Sim. por 2 anos, né, enquanto as outras carreiras típicas estavam por 4. Então, a gente continuou perdendo... E eu só vou dar mais uma parte. Eu posso dizer aqui, o Wagner sabe dizer a história, eu sou um dos grandes responsáveis pelo subsídio, porque não iria passar. Sim. Verdade. E aí eu vou dizendo para o quadro específico, que eu gosto muito do quadro específico, que, pô, você vê, eu batalhei tanto pelo quadro específico aqui, e eu sei que você está batalhando também por isso, né? Mas, por exemplo, o João Maria, ele me disse pessoalmente que ele era contra o subsídio. E aí o que é que eu fiz? Eu fui negociar paralelo a ele com o Jacques Wagner, que era da Casa Civil. E o Wagner sabe dessa história, e muita gente sabe dessa história. Então o subsídio está aí, graças, obviamente, à nossa negociação. O Luciano Scherbelli também me ajudou muito, eu vou colocar aqui o Luciano Scherbelli. Podia ter saído em 2012 também. Poderia, mas aí você vai entender por que em 2012 também não saiu. Né? Mas o João Maria sempre foi contra o subsídio. E ele entendia, a teoria dele, foi o que ele me disse. A teoria dele era que se saísse subsídio, aí a ANE ia virar sindicato, não sei o quê, blá, 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 blá. Entendeu? Só que saiu o subsídio, a ANE não virou sindicato. Até tentou virar por 1 mês, 2 meses, mas aí o sindicato foi lá, recorreu e não conseguiu virar sindicato. Então, assim, não é verdade essa coisa. Então, assim, o subsídio só saiu da última negociação, porque eu fiz parte ali da mesa para tentar conseguir isso. Mas o resto não dá para conseguir. 2015 veio subsídio também. E 2015, que eu participei disso. Então, assim... Na gestão do João Maria era diferente da minha, que é diferente da sua. Na gestão do João Maria é o que ele pensa. Então, tipo assim, o que ele pensava tinha que ser.
Porque eu acho interessante as pessoas, né, quando eu estava aqui na presidência, me chamavam de autoritário. Chamam você também, acho que eu de autoritário. Mas a gente debate com as pessoas, a gente conversa com as pessoas, a gente ouve as pessoas, etc e tal. E o João Maria fazia uns congressos fakes, né, umas assembleias fakes. Você já participou de várias assembleias fakes e tal. Congressos em que havia uma manipulação naquelas assembleias, naqueles congressos, que é bem comum isso também desses grupos, né, de manipularem assembleias e tal. E as pessoas acham que aquilo é democracia. Aquilo é democracia. Sem ele te dizer, entendeu, todos os dados, porque ele nunca dizia todos os dados. Você pode reparar que ele não te dizia todos os dados. Ele não te dizia o que estava por detrás daquela, digamos, daquele teatro que é a mesa de negociação. Porque eu fui para os bastidores da mesa de negociação e aí eu percebi o que era. Entendeu? E eu vi um debate, por exemplo, acalorado do Sérgio Mendonça, e o Luciano Scherbelli é minha testemunha, pode chamar ele aqui, ele vai confirmar, do Sérgio Mendonça dizendo na cara de João Maria, cara, você tem que se aposentar. Você tem que parar de atrapalhar os servidores efetivos. Eu vi isso. Então, assim, eu não estou aqui mentindo, tem outra testemunha, que é o Luciano Scherbelli. Ele vai confirmar, ele estava comigo. Nós 3 estávamos lá. Não sei se a Marília também estava, não lembro agora da Marília, mas eu lembro que o Luciano estava comigo e a gente até quase riu. Porque disse assim, cara, vamos abraçar o Sérgio Mendonça. Vamos abraçar o Sérgio Mendonça. Porque Ele gostava muito da regulação, Sérgio Mendonça. Então é um sentimento praticamente de toda a regulação. Entendeu? Então isso são dados de bastidores que as pessoas não sabem, as pessoas ficam aí, tipo, né, algumas pessoas, não digo, mas é uma minoria, vamos ser sérios, uma minoria, que é viúva do João Maria. Entendeu? Que acha que o João Maria é isso, mas assim, se a gente for colocar, eu gosto muito da estatística, eu gosto muito dos dados, dos números. Se a gente for colocar o que o João Maria fez até para o quadro específico, é muito ruim, é muito aqui. Porque o João Maria nunca fez um projeto para que o quadro específico fosse equiparado realmente. Entendeu? Pelos servidores. Digo mais, se fez, por que não apresentou no Congresso, como a gente apresentou o projeto Arca? Que por todas as críticas, que fala assim, vai ter crítica, sempre tem que fazer uns ajustes aqui, aqui, lá. Mas assim, por que não apresentou? Por que o João Maria nunca apresentou um projeto desse? Pro Executivo? Nunca apresentou. Era de boca. Porque, por exemplo, olha, eu vou te dar aqui um dado. Sandrão, figura do PT, é lá da Confederação da Saúde, um sujeito maravilhoso, figura maravilhosa ele. O Sandrão é daquele sindicato dos mata-mosquitos, sabe os mata-mosquitos? Sim. O que o Sandrão fez com o mata-mosquito? Colocou em emenda constitucional, que está lá até hoje. Os mata-mosquitos foram considerados servidores. Por que o João Maria não fez isso? Porque o Sandrão pode, sendo mata-mosquito, o Sandrão conseguiu. E o João Maria, na regulação, essa grande carreira, a regulação, ele não conseguiu. Ter esses outros, né? Então, assim, a gente precisa superar o João Maria. Vamos começar. Superar ele, entendeu? Que ele esteja bem lá na Anvisa e tal, etc e tal, mas a gente tem que colocar aqui os dados, né, sobre isso. Segundo ponto sobre isso, sobre o que você colocou sobre o governo atual, o governo eleito, na verdade, o governo eleito, eu acredito que com a experiência que nós estamos tendo aí, eu acredito que vai continuar o conflito, porque o conflito é necessário entre o governo e a agência reguladora. Agora, a agência reguladora, ela poderia melhorar isso. E veja, e aí que eu já vou dizer um dado da minha gestão sobre isso, por exemplo. A gente ajudou com a questão da Lei Geral das Agências, né, que saiu na minha gestão. A gente colocou a emenda da ANM lá, né? A gente, por exemplo, participou da aprovação da lei da ANM, né? O relatório, por exemplo, né, da comissão foi dado em primeira mão nas agências. Eu que entreguei para a associação e permiti que a associação fizesse todas as emendas possíveis, até porque eles eram mais da área afim deles, etc e tal. Entendeu? Então, assim, outras questões também que a gente fez do ponto de vista aqui da regulação. A minha gestão participava ativamente das escolhas de diretores nas agências. Ativamente. E eu vou dizer mais além. A gente ainda influenciava. A gente influenciava no Senado. E às vezes o governo me perguntava também, assim, cara, e aí? Por exemplo, na gestão Temer, por exemplo, era direto isso. A gente conseguiu aprovar, por exemplo, 3 servidores na ANEEL, assim, de vez. E servidores que eu falo aqui não é só para dizer, está sendo corporativo e tal, aqueles caras não entendem nada, não sei o que, de regulação. Não, servidores de altíssimo nível. Né? Você vê o André Pepitone, que foi presidente da ANEEL, altíssimo nível. Você pode criticar o André do ponto de vista político, etc e tal, mas todo mundo tem crítica política para todo mundo. Mas dizer que ele não é um bom quadro técnico da categoria, pelo amor de Deus, é um excelente quadro. Você tem também, nessa gestão atual, você teve vários servidores aí que foram mais diretores substitutos, que a gente também tentou influenciar isso tanto no Senado como também no Congresso Nacional, ou na Presidência da República. Mas como o Kleber falou, o governo é mais fechado, esse governo é mais fechado. Entendeu? Muito bem. E tem uma outra coisa, Alessandro, falando nisso, que nós, na atual gestão,
a gente não procurou influenciar nunca nas indicações. Já tivemos até, qual é o nome daquele senador do Mato Grosso? O Charuto. Charuto não, cigarro, né? De palha. Era o Jaime Campos. Isso. Do Mato Grosso. O Jaime, pra gente, quem que vocês acham que deve ser o diretor? Nem me lembro de qual agência era. Sim, eu acho que era da Anvisa, Da Anvisa, no caso da vaga que estava sendo pleiteada pelo Corman. Que era um tenente-coronel que estava sendo indicado para a área, eu acho que a diretoria vaga era de medicamentos. Quem acabou entrando foi a Cristiane Jordan, se não me engano. Sim. Enfim. E aí a gente falou, olha, a gente não indica, a gente não apoia, contanto que o nome tenha competência técnica e seja adequado ao perfil. E no caso do tenente-coronel Corman, ele era de uma formação administrativa, de gestão, e a diretoria aberta ali era de medicamentos, que precisava ter alguém mais que fosse da área médica, ou farmacêutica, né, que tivesse essa expertise em regulação, coisa que o tenente-coronel não tinha essa bagagem. Então, nesse sentido, a gente interferiu, assim como na filha lá do Braga Neto, né? Do Braga Neto, que era formada em publicidade. Em vez de o Braga Neto é o vice do Bolsonaro, e o pessoal ainda te critica. Né? Isso. E a gente botou a boca no trombone, porque ia para uma gerência lá de prestadores, contratualização entre prestadores e hospitais na ANS, e a formação da candidata não preenchia os requisitos. Mas a gente também já recebeu demandas do seguinte: não vamos... quando o candidato tinha o currículo adequado, mas não interessava politicamente a um grupo qualquer lá dentro Então, servidores daquela determinada agência vieram, não, o sindicato não pode deixar que esse indicado aí venha ocupar o cargo. Mas por quê? Porque a gente não gosta, mas não tinha motivo. Então, por isso a gente não se mete na indicação, mas o sindicato, na nossa gestão, ele sempre foi muito atento, e a gente fez várias matérias, né, acompanhando isso, né? Quando as indicações eram técnicas ou não. Porque o aparelhamento é muito ruim. Sim. Né? Seja ele de esquerda ou de direita. O aparelhamento que é ruim. Você tem que salvaguardar a autonomia técnica o máximo possível. Sim. E, é claro, sempre quem indica acaba sendo solidário, digamos assim, aliás, quem é indicado acaba devendo um favor a quem indica, né? Então, mais uma vez, assumindo ali a cadeira, ele tem autonomia, ele não pode ser exonerado. Sim. Então, ele tem que ter esse sentimento técnico interesse público. Sim. E assim, eu acho assim, nessa coisa aí mesmo, por exemplo, e aqui eu falo da questão da defesa, eu defendia servidores, né, os servidores das agências. Né, e que me procuravam, e que eu percebi que tinha qualidade regulatória, né, e que a categoria, obviamente, também apoiava eles. Né, então, tipo assim, vamos nessa, vamos junto. Né, gerar agora. Agora, quando eu percebia que era um projeto tipo político partidário, ou um projeto, né, de pessoas de fora da categoria, eu já de minha bichinha. Falava, cara, não vai não. É muito perigoso. Muito perigoso. E se tivesse problema, como aconteceu aquele com aquele que foi o líder do governo do Temer, que se candidatou para a Anvisa, eu me manifestei contrário. Eu falei, isso aí não. E o Bolsonaro até estava assumindo, disse, não, esse aí não vai ser nomeado por mim. Então, assim, isso foi logo no final do governo Temer, etc e tal. Mas, por exemplo, a gente participou ativamente, por exemplo, no governo Temer, por exemplo, aquela alteração da lei de introdução ao direito brasileiro, em que, por exemplo, a gente deu um parecer que foi muito importante, porque o Temer estava precisando dos votos da oposição. E aquele parecer foi importante porque o que entrou na legislação é muito bom para o gestor, porque é o seguinte: antigamente o TCU, os órgãos de controle, processavam, por exemplo, um gestor porque o cara deu um parecer, porque o cara fez uma nota técnica. E essa nova legislação tira
essa culpabilidade do cara que faz a nota técnica, que dá o parecer. Isso foi muito importante. Porque, veja, tem uma série de erros, por exemplo, que você não tem como prever numa licitação, por exemplo. Claro que você consegue prever a corrupção, etc e tal. Mas eu estou falando, mas tem coisa que não dá. Por exemplo, eu vou te dar aqui um dado na época que eu trabalhava na Petrobras e eu trabalhava junto com isso, né, com o TCU. Por exemplo, você está lá, né, você não tem uma previsão, por exemplo, no Nordeste chove muito, por exemplo, no mês de junho ali no São João. Então, por isso que o São João é tão comemorado no Nordeste, que é o momento ali, né, que vai da chuva, a galera vai poder plantar seu negócio, vai nascer, vai germinar, ficar legal. E acho que naquela região ali, daquele período ali, né, do inverno ali, se chove muito, né? Então, assim, você sabe ali que chove. Mas, por exemplo, se chover no verão, agora que vai começar o verão no Nordeste, aqui chove no verão, bastante no verão. Mas lá no Nordeste não chove tanto no verão. E se chover lá, se eu fizer uma obra? Então, você não tem como prever um negócio desse. E você sabe que se chover, eu perco. Por exemplo, se eu estiver fazendo terraplanagem, eu perco tudo. Perdi tudo. E terraplanagem é um custo altíssimo. Então, assim, tem coisas que não dá para você prever, que aí tem a questão do acaso, né? É como uma coisa que o Darwin foi muito mal interpretado. Agora eu vou pro Charles Darwin, né? A questão da teoria da evolução. O Darwin foi muito mal interpretado, porque, por exemplo, o Darwin pegou um conceito do Spencer, que é sobre os mais ajustados. Então, os mais ajustados. Mas o Darwin, por exemplo, que ele está falando é sobre estresses, caras. Então, assim, estresses agudos melhoram as pessoas, melhoram as espécies. Estresses crônicos exterminam. Então, por exemplo, uma musculação, por exemplo, ajuda a pessoa. Você está fazendo estresse ali, você está, né, malhando, etc. e tal, e você melhora. Então, assim, e é isso que eu queria dizer para vocês, assim, sobre do ponto de vista regulatório, eu acho que a gente sempre vai ter uns estresses agudos que são importantes, que vão melhorar esse estresse com o governo. Tem que ter esse estresse mesmo. Eu acho que o presidente, o ministro tem que chamar a atenção das agências e tal. Agora, as agências não podem perder a autonomia. Entendeu? Porque senão vai ser um estresse crônico e elas vão acabar. Aí é a mesma coisa que ter elas submissas ao ministério, seja lá qual for o mandatário político, e aí perde a razão de existir, né? Porque se saíram do ministério para serem autarquias especiais, justamente para ter essa autonomia, se elas perdem essa autonomia, é melhor botar de volta dentro do ministério. Sim. Aliás, a gente teve a conversa lá com o senador Rogério Carvalho, do PT, ele disse, eu sou totalmente contra a discricionalidade das agências, para mim tinha que voltar tudo para o ministério e acabar com essa palhaçada das agências. E não só no Partido dos Trabalhadores, como... até no próprio PSDB, que foi o partido, o pai, tem gente que pensa assim, né, que é contra a agência. Tem esse sentimento que o Wagner colocou ainda há pouco, de incompreensão do papel das agências. Porque uma coisa é a agência, primeiro que a agência ela não cria lei. Isso é papel do legislativo. Sim. Ela regulamenta o que a lei já determina. Discricionalidade técnica. É isso aí. E nos casos pontuais, ela faz uma mediação ali de interesses para dar o melhor resultado para o interesse público. Agora, quando você privilegia, através de uma política pública, o consumidor, mas esquece também de garantias, de mercado, né? Os pilares que possam, a sustentabilidade do mercado, digamos assim, você vai quebrar a empresa. Não vai ter consumidor. Isso aí vai acabar no consumidor do mesmo jeito, né? E a gente vê isso acontecendo muito quando o Estado ele acaba interferindo demais, né? Sim. Principalmente em duas coisas fundamentais que as agências fazem, que é o estabelecimento das tarifas, né? Quando você faz isso artificialmente, né? Não levando em conta os estudos técnicos, você quebra, né? Você traz um desequilíbrio que, aparentemente, durante curto período, você vai... A gente já viu isso lá no governo Sarney, controle de preço, congelamento. O direito aos idosos ao transporte gratuito, o direito às pessoas pobres agora ao transporte. Não sou contra, sou favorável. Só que quem paga é o consumidor. Porque o governo não está colocando dinheiro. É isso aí. Então, nessa preocupação, você tem que ver que a iniciativa privada ela não vai fazer filantropia. Né? O objetivo dela ali é outro. Lucro. É o lucro. Mas está certo. Não, tudo bem. É legítimo, né? Se a gente
vive num país onde você tem a livre iniciativa, a propriedade privada, isso tudo como princípios basilares, né? É legítimo você abrir uma empresa como um microempresário, crescer, ganhar seu dinheiro, multiplicar, gerar mais empregos. E é isso que eu acho que é o mote assim, do liberalismo, no sentido de menos burocracia, menos imposto, mais condições de segurança, de previsibilidade, que as normas e as regras no dia seguinte de uma eleição, por exemplo, não mudem radicalmente. Esse tipo de... Segurança jurídica. Isso, a segurança jurídica. Isso no Brasil tá muito delicado, está muito... Hoje está fragilizado, diria até, porque você tem radicalismo de todos os lados, né? O Edmund Burke, que é o grande pai do conservadorismo inglês, e para mim é o grande conservadorismo, eu não gosto desse conservadorismo moralista que chegou no Brasil, eu gosto mais desse conservadorismo inglês. Ele sempre fala, cara, você tem ele falava, né? Ele tá morto há muito tempo. 3 princípios, né? Sempre fala. Ele me disse ontem que... Só se for, com todo respeito, no centro espírita, mas eu não fui ao centro espírita ontem, então, tipo, eu não falei com ele. Então, assim, o Edmund Burke, ele falava, tipo, que você tinha praticamente 3 grandes princípios, né? Aquele princípio que você... o que você vai passar para as próximas gerações, que é o princípio geracional, você vai passar o que para as próximas gerações? Ou seja, qual é a tradição boa, a tradição positiva? Né? Então você tem que analisar isso. Tem tradições boas nas agências reguladoras que a gente tem que passar. Mas também você tem que pensar, já num outro princípio, que é a questão da mudança. O que você vai mudar, o que está ruim. Porque as pessoas acham que conservador é conservar tudo, né? Tipo, o cara tem que conservar. Não, o conservador quer. Só que aí o pulo do gato é como você muda. Que esse é o problema no Brasil. Porque no Brasil é sempre assim, você quer mudar na marretada. Você quer mudar, tipo, não, eu vou mudar no Supremo, eu vou mudar no Poder Judiciário, eu vou mudar não sei o quê, eu vou mudar, né, no petit comité. Mas o local que a democracia escolheu para se mudar é no Congresso. Essa é a verdade, não é nem no Presidente da República. Se a gente quer mudar a legislação, por exemplo, o que eu estou falando aqui, teto de gasto, que eu falei aqui, uma coisa polêmica, eu tenho que mudar no Congresso. O presidente vai mandar, etc e tal, mas pode ser aprovado. Como o Bolsonaro teve vários aí que foi vetado, sim, e ele perdeu o veto, etc. Isso aí é do jogo. Porque o Congresso Nacional, com todos os problemas, você pode falar mal do Centrão, você pode falar mal de quem você quiser, do PT, do PL, do Bolsonaro, etc. Mas é o Congresso Nacional que é o órgão legítimo desse país que representa a democracia. Lá tem os estados e lá tem o povo brasileiro na Câmara dos Deputados. Os estados no Senado. É lá que tem que ter as discussões. É lá que nós temos que atravessar todos. Mas lá eu sou minoria. Beleza, as minorias são respeitadas no seu direito, o direito que é para todo mundo, pelo Poder Judiciário. Aí o Poder Judiciário vai intervir, obviamente, quanto a isso. Mas um direito, por exemplo, de minorias virarem, digamos, maioria, aí você tem que debater lá, no Congresso Nacional. Ir lá aprovar e convencer as pessoas. Entendeu? Mas lá tem bancada, desbancada aqui. Então faça a sua bancada também. Entendeu? Já que é legítimo fazer bancada, faça a sua bancada. Então, assim, eu não tenho problema com o Congresso Nacional. Seu processo democrático. Porque fora isso, você tem a imposição. Isso. E aí você não está falando de democracia. Não. Você está falando da imposição de um poder, ou seja lá do que for, na vontade do povo, em última análise. Porque quem está no legislativo representa o povo que votou. Sim. Quer dizer, a vontade do povo se faz ou diretamente ou através dos representantes eleitos no Congresso. Então... E o Poder Judiciário ele serve como um legislador negativo, basicamente. Claro que ultimamente ele está sendo bastante ativo, até porque também o Congresso também deixa de desejar em algumas matérias. Não aprova algumas questões e aí não existe, não existe espaço vazio na política. Não existe espaço vazio. Então, assim, eu não sou uma pessoa, assim, eu quero até deixar bem claro que eu não sou uma pessoa contrária ao Supremo Tribunal Federal. Eu gosto muito do Supremo Tribunal Federal, né, em algumas questões, mas também sou crítico em algumas questões. Decisões de juiz. Não tem como fechar os olhos. Não tem como fechar os olhos. Aliás, a crise que hoje a gente tem, aí, pós-eleição, até no próprio processo eleitoral, eu acho que é muito fruto das deficiências da máquina mesmo, da forma como os poderes se relacionam. E eu vou mais além, Kleber. É uma culpa do Congresso Nacional. O Congresso Nacional deixou muito a desejar quando não aprovou algumas legislações. Ele não aprova, ele deixa para o Supremo. Porque o presidente não pode fazer. O presidente não vai poder fazer norma. Cada macaco no seu galho. Aí alguém vai lá no judiciário e reclama, eu estou sem a norma tal. O judiciário, então toma a norma. Até o Congresso votar. E o Congresso vê aquela norma do Supremo, o que é que ele faz? Ufa, me livrei.
Agora, deixa a polêmica com os 11 ministros do Supremo, entendeu? Então, assim, esse é o problema. É o jogo de ficar um empurrando pro outro, entendeu? Então não dá, entendeu? Aí fica o Poder Executivo aqui, o Poder Judiciário aqui, e o Congresso no meio, tipo, abaixado, né? Tipo, ó, fiquem se atacando. Hoje o Congresso não tem protagonismo nenhum nas grandes questões. Nenhum. Então, assim, com todo o respeito também que tem aos presidentes das casas, mas assim, eu espero que essa nova legislatura, que o Congresso tenha protagonismo. Entendeu? E que ele vote realmente as normas. Nós precisamos de reforma tributária. Eu acho que a reforma administrativa ela tem que se dar num outro patamar, não como está aí. Entendeu? E você falou uma coisa sobre estabilidade, mas a estabilidade é importantíssima, principalmente a gente está vendo aí, até para a captura. A captura tanto da iniciativa privada como a captura do governo. Então, acho que a estabilidade é importantíssima. E agora, só que a questão da demissão dos servidores, a gente vê, por exemplo, eu que sou advogado e defendo servidores em PADs, você vê que tem PADs aí que são absurdos contra servidores. Né? Que, tipo assim, você vê que é perseguição mesmo política contra o cara. E tem PADs que deveriam existir e não existem. Isso aí. Então você tem uma questão... Então não é um problema legislativo até exato, é um problema de gestão. Exato. Não, e outra, você tem... vamos pensar aqui no seguinte, você tem um motorista, né? Um motorista te serve, só que ele falta o trabalho, ele anda que nem um maluco, multa, não sei o quê. Aí você, como patrão dele, você pode demitir ele, pagar os direitos e tal. Mas serviço público, o cara entra já com o problema, que é aquilo que a gente viu, que a gente vê muitas vezes em colegas que já entram, fazem um concurso, tem problemas emocionais, psicológicos, psiquiátricos. O Kugler costuma dizer que quando ele entrou, tinha um colega do lado dele da baia que ele sentava na cadeira, baixava a cabeça e babava o dia todo. Caramba. Porque ele tinha problema, tomava remédio controlado e não aguentava ficar acordado, mas fez o concurso e passou. Pensar as diversas atividades dos servidores públicos e ver assim, não, peraí, aqui precisa de estabilidade, de repente aqui não. Flexibilizar um pouco isso, porque não é todo cargo, no meu ponto de vista, para mim, todo mundo das agências e das carreiras típicas de Estado, obviamente que tem que ter estabilidade. Mas no serviço público em geral, acho que isso poderia ser revisto, não precisa ser um dogma. Servidor público tem que ter estabilidade, o cara pode não produzir, não pode não ser eficiente, e só porque fez um concurso, ele tem que ficar garantido. Isso é um estímulo para mim, assim, eu vejo, uma coisa contraproducente na vida. E só para fechar aqui, eu sei que isso que eu estou falando é até controverso. Polêmico. É polêmico, mas uma colega minha falou, olha, o Estado paga muito bem a gente pelo que a gente faz, mas paga muito pouco pelo que tira da gente, tira da alma da gente. Porque só quem é servidor público sabe como é difícil você atravessar as dificuldades, a própria política, a burocracia, as frustrações de não ver as coisas andar, de você não ter o mérito reconhecido muitas vezes, né? A gente não tem um sistema meritocrático, eficiente. Por isso que eu acho que a reforma administrativa posta hoje não se presta para nada, porque ela é uma reforma que foi proposta só de RH ali, tirando realmente alguns direitos de alguns servidores, mas ela não trouxe o mérito, não trouxe uma proposta que viesse valorizar, né? De fato. Eu vou discordar só numa coisinha aqui, se me permitir, mas na verdade, assim, a reforma administrativa foi pensada pelo Paulo Guedes, e o Paulo Guedes é um inimigo dos servidores públicos. Estou tranquilo para dizer isso, não sou um representante do sindicato, é inimigo dos servidores públicos. O cara chamou a gente de vagabundo, o cara disse que entregou uma bomba pra gente, que era essa reforma administrativa. Né? Então, assim, esse é o nível. Então, assim, e o pensamento do Paulo Guedes é um pensamento desses capitalistas especuladores. É o pensamento, por exemplo, de endemonizar o serviço público. Por exemplo, vou dar aqui um dado. A reforma administrativa, ela não ataca, porque o que a população não gosta dos servidores públicos é o alto salário. E o Paulo Guedes joga isso como... Muita gente já jogou também. A Dilma também já chamou de sangue azul, etc. Então, para não dizer que eu só falei do Paulo Guedes. A Dilma também chamou de sangue azul na greve. Lembra disso? Sangue azul e tal, tá fazendo greve. Então, olha só.
Mas por que essas pessoas chegam lá e defendem isso e falam essas besteiras sobre a gente? Porque, veja só, porque isso joga para a população. Só que boa parte, segundo o Atlas do próprio governo do Paulo Guedes, que era o Atlas também do governo Dilma, diz que boa parte dos servidores públicos no Brasil ganham até R$ 2.500. Então, assim, quer dizer, a grande massa dos servidores públicos ganha R$ 2.500. E uma minoria, que não dá nem 3% de servidores públicos, ganham salários acima de R$ 30 mil. E que não seriam atacados na reforma administrativa. Porque quem são essas pessoas? São os juízes, os promotores e os procuradores. Não vão ser atacados nesse. E aí os congressistas também não seriam atacados. Essa é a omissão do Congresso, né, Alexandre? Porque o Executivo ele poderia propor uma alteração no próprio Executivo sob pena de vício de iniciativa mesmo. Um poder não pode interferir no outro. Isso, se o judiciário não fizer no dele... Não fizer, então essa proposta que foi posta, ela se limitava ao executivo. E assim, vamos combinar que não é os servidores do executivo que tem que pagar a conta sozinhos, enquanto o pessoal do judiciário e do legislativo estão lá surfando numa boa. E tem uma coisa que eu acho que essa forma de não atacou, que eu acho fundamental pensar nisso, é que você precisa otimizar o recurso que você tem humano no serviço público como um todo. Porque muitas vezes o cara entrou lá para um cargo até mais inferior, mas ele pegou, estudou, fez faculdade e tudo mais. E por que eu não posso aproveitar esse cara em outra função sem ser desvio? Não seria o caso de resgatar, por exemplo, a sessão funcional? Não seria o caso, por exemplo, de resgatar a transformação de cargos, ou então transposição de cargos? Que são questões que hoje, juridicamente, são muito complexas e difíceis de viabilizar. E o Supremo é contrário a isso, né? Tem até súmula vinculante de contratação funcional. Então, assim, só se o legislador mudasse isso pela Constituição. Teria que ter uma emenda constitucional. Não, você tem até alguma exceção comprovados lá que os cargos eles têm atribuições idênticas, mas é muito complicado no conjunto, né? Você vê... É porque o Supremo hoje entende que se você não fez o concurso para aquele cargo, você não vai poder ser equiparado, não vai poder ter as mesmas atribuições do cargo, entendeu? Então, tipo, para o Supremo, tipo, o quadro específico nunca será o quadro efetivo, porque não tem as mesmas atribuições do cargo, não fez o mesmo concurso. Pode até ser assim, não, mas está fazendo a mesma atividade. Mas isso aí é uma questão do gestor, que colocou na mesma atividade, entendeu? Então, assim, para o Supremo é esse entendimento. Aí a discussão jurídica é o seguinte, será que a emenda constitucional poderia ajudar isso? Porque, veja, por lei ordinária não tem como sair, porque se for lei ordinária, o Supremo vai declarar inconstitucional. Então, seria para fazer uma emenda constitucional, entendeu? Então, assim, e emenda constitucional você sabe o quórum. Então não é fácil aprovar a emenda constitucional. Então é isso que é o problema que tem, a polêmica da sessão funcional. Agora, eu acho que a reforma administrativa deve acontecer, mas aí tem que ser pensado, só pode acontecer se o judiciário estiver disposto a fazer. Claro. E o Ministério Público. Claro. Porque se o judiciário e o Ministério Público não quiser fazer, então não faz. É melhor não fazer, porque vai ser injusto. Exatamente. Porque os trabalhadores que ganham menos são os trabalhadores do executivo. E aqui eu vou dar, por exemplo, os policiais ganham menos, né, que são servidores, né, que as pessoas realmente gostam, né, tipo, por exemplo, os policiais militares, que são militares, eles ganham menos também. Sim. Os servidores da área de saúde ganham menos. Sim, os servidores da saúde que mais ganham são da Anvisa. E olha que não é um grande salário, vamos considerar que não é um grande salário, servidores da Anvisa. Da área de educação, meu Deus, quanto ganha um professor universitário, doutor, não ganha o salário de um especialista em angulação. Nas agências. Olha só o que a gente está falando aqui. E são os professores. Vou mais, o professor primário. Digamos, né, se alguém estiver assistindo aí, um professor primário da escola pública, que aqui muita gente das agências coloca seus filhos nas escolas públicas, que são muito boas aqui no DF. O professor, eu também, meu filho. O professor primário lá, o professor do meu filho, a professora do meu filho, quanto é que ela ganha? Eu estava vendo que o teto salarial desses professores aqui é um dos maiores do Brasil, é R$9 mil. 9 mil é o teto. É o último da carreira que ganha R$9 mil. Você imagina isso? Um técnico em regulação das agências já inicia ganhando 10 mil. Ali, 7.500. Pois é, mas 7.500. Então, assim, veja, você vê distorções que tem nesse país. Mas aí vão dizer, que dizem uma frase, para finalizar, uma frase do Brizola. O Brizola dizia o seguinte: quando chegava um aumento, para pedir um aumento de professor e aumento de promotor, o Brizola chegava e dizia assim: não, de defensor público, na época o defensor público que era ligado, defensor público, ele dizia assim: não, dá um aumento só para os defensores públicos. Para os professores não dá, não. E aí o assessor falou assim: pô, peraí, governador, o senhor é de esquerda, o senhor é tão, né, tão CIEP e tal, não sei o quê.
Como assim o senhor não vai dar um aumento para os professores e vai dar para os defensores públicos? Ele falou, vou fazer uma conta aqui, uma conta de padaria. Quantos professores existem? Milhares de professores. Quantos defensores tem? Tem centenas. Então, o aumento que eu der para os defensores aqui não aumenta tanto a despesa no orçamento como para os professores. Entendeu? Esse é o problema também do executivo, que aí não tem negócio de esquerda e direita. O problema também é que se der uma remuneração maior para o executivo, tem muita gente no executivo. E que tem que ter, é necessário. Agora é saber. Aí que tá. É saber ter equilíbrio nisso. Porque do outro lado do legislativo, do judiciário, você tem aquele auxílio alimentação, que é R$1.000 e poucos, né? Aqui é 200 e pouco no executivo. Então, essas situações têm que ser separadas. E aí eu acho que o próximo governo tem que pensar nisso, e o Congresso principalmente. Mas é preocupante a fala do Lula, que falou que ele quer... tem muito servidor ganhando pouco. Ele citou o engenheiro de Nietzsche. E poucos ganhando muito. Que ele quer fazer um nivelamento aí. Mas eu acho que não tem como conseguir. Primeiro que o custo seria absurdo, porque você tem muita gente na base. Em segundo, quem está ali, que são as carreiras típicas de Estado, tem atribuições realmente diferenciadas que não dá para... O que ele pode fazer... comparar com a atribuição ali do... O que ele pode fazer é retirar, e aqui eu entendo um pouco de orçamento, principalmente orçamento de investimento, é retirar o lucro dos acionistas da Petrobras e jogar para as obras públicas no país. E aí sim você aumenta o salário dos trabalhadores, o emprego das pessoas, e por consequência vai terminar arrecadando mais, etc e tal, que é a fórmula, digamos, mais básica para se fazer hoje. Bom, gente, a gente está com tempo já aqui, infelizmente voou, hein, Alex Naldo? A gente podia sentar aqui. É que a gente está acostumado a bater papo. E é complicado. Wagner, faz a sua colocações finais aí, e depois a gente passa para o Alex Naldo também fazer aí a sua colocação aí, final, e eu finalizo na sequência. Bom, Alexandre, você está convidado para mais um bate-papo aqui, mais uma vez, porque se deixar um podcast de 4 horas aqui é fácil, né? Então, foi um prazer aqui recebê-lo, sempre é bom conversar com você, sempre ilumina as ideias, né? Para a gente tocar a nossa missão, né? De tocar aqui os Sinagências. Eu quero agradecer muito a tua presença aqui na nossa conversa, aqui no nosso Papo de Regulador. É isso, Alex Naldo. Muito obrigado. Queria dizer que é muito bom a gente poder estar em casa. Uma coisa que é comum, eu acho que na sua gestão, na minha, é que o nosso objetivo é servir ao servidor, né? Beneficiar o servidor. O sindicato aqui, independente de quem está na gestão, a gente conseguiu libertar ele de qualquer amarra político-partidária ou de qualquer viés, seja ele qual for ideológico. E hoje a gente é livre. Isso incomoda, a liberdade incomoda muita gente, né? Principalmente aqueles grupos que gostam de ter as entidades... As seitas. As seitas que gostam de ter as entidades na mão para fazer o que as entidades, as seitas querem, não o que a entidade tem que fazer. E a nossa finalidade aqui é lutar pelo servidor, seja por um governo eleito de esquerda, de direita, a gente vai estar ali, sempre aberto ao diálogo, buscando soluções, né? Construindo, e apesar das dificuldades, estamos indo. Então, muito obrigado, porque você faz parte da história, é um cara que conseguiu limpar, digamos assim, os Sinagências de bandidos, né? Que desviavam dinheiro para finalidade própria, particular, e ambições políticas próprias também. Isso acabou, e a gente pretende que a gente reza para nunca mais isso voltar a acontecer aqui nesse sindicato. Muito obrigado. Quero agradecer a vocês, né? Eu estou aqui na minha casa, né? Vou dizer assim, né? E com grandes amigos, assim, né? As pessoas não sabem, mas nós somos grandes amigos, né? De quem está aí por trás da câmera não sabe se da nossa amizade, assim, é uma honra, né? Tá com o Wagner também, e tá com o Kleber, né? Que eu acho que foi a pessoa que eu mais conheci ao longo da carreira da regulação, né? Principalmente nessa atividade política. Então, assim, é uma honra. Eu fico muito feliz de estar aqui, de ver que você está dando continuidade, está fazendo um trabalho até melhor. Então, eu fico muito feliz mesmo de estar aqui, e quero agradecer
agradecer também a todos os servidores da agência que vão nos assistir, né? A todas as pessoas também que me ajudaram, né? Na presidência do sindicato, né? É uma defesa das agências. Eu acho que o mais importante, você falou bem, o sindicato defende as agências também. Defende os servidores e defende as agências. Então, essa aqui é a entidade. É a entidade de defesa das agências e defesa dos servidores. Não é de defesa de partido político, não é defesa de ideologia. Essa é a missão desse sindicato. E é assim que eu quero. Quero agradecer a todos e um forte abraço aí, que a gente continue e que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe sempre. Amém. Amém.